Boa noite, professor, tudo bom? Eu vou apresentar o trabalho de física, que é eu, Isabela e Arthur. A minha parte eu vou falar sobre como a imagem é formada no nosso cérebro e a anatomia do olho. A parte do Arthur vai explicar a equação de Gauss, na miopia e na hipermetropia e como é feita a escolha da lente para a correção de cada uma delas. E a parte da Isabela é explicar o que é miopia e o que é hipermetropia. Espero que goste. Então, a primeira parte que eu vou falar é da córnea. A córnea é uma parte transparente que fica na frente do olho e ela é a primeira lente que a gente pode dizer assim que a gente tem no nosso olho. Ela tem um formato curvo e a luz ela passa por ela e a luz acaba convergindo em um ponto só, que é o que ela se relaciona na física. Aí ela começa a desviar e depois ela converge, depois que passa pela córnea, e assim formando a imagem, que ela tem que passar por outros lugares no olho, que eu vou explicar também, que aí acaba gerando a imagem. O cristalino, ele fica logo atrás da íris, e ele é uma lente, é uma lente transparente flexível. Ele pode ser comparado com uma câmera, que ele muda de forma, dependendo do objeto, se ele estiver perto ou longe. Aí, quanto mais ele fica grosso e ele aumenta o poder de convergência do foco. Aí, quando ele fica mais fino, ele diminui esse poder. Que aí é quando a gente consegue focar e desfocar na coisa. Por exemplo, foi que nem o senhor falou na aula. Por exemplo, minha mão, quando ela estiver muito próximo, assim, vai ter uma parte que a gente não vai conseguir mais focar. E quando o cristalino ele fica fino demais e ele não consegue focar, aí acaba desfocando a imagem. Ele pode ser comparado como que ele tem os mesmos princípios das lentes convexas que a gente estuda na física. Tá, agora eu vou falar sobre o corpo ciliar. O corpo ciliar, ele é um músculo que ele controla o formato do cristalino. Ele faz o foco, do automático do olho, que é chamado de acomodação visual. É como se fosse, ele ajusta o zoom da nossa lente natural, como se fosse, por exemplo, a gente vira rápido assim, aí a gente precisa focar em um objeto, isso se chama acomodação visual, que é feito por esse músculo chamado corpo ciliar. E ele é quem meio que muda o cristalino. Então, sem ele, o cristalino não funciona. A retina, ela é uma parte do olho que a luz vai passar depois que ela passa pelo cristalino. A luz vai chegar na retina e ela vai... Eu vou explicar mais pra frente que ela vai passar... A luz vai passar pela pupila, que é controlada pela íris, mas eu vou falar mais pra frente. A retina, ela vai formar a imagem, é onde que realmente vai ser formada a imagem. Porém, na retina, a imagem ela vai ser formada invertida e menor do que ela é. Aí, depois ela vai passar pelo nervo óptico, que eu vou explicar mais pra frente, que depois o nervo óptico vai levar essa informação pro cérebro e o cérebro vai desinverter. Bom, agora realmente falando do nervo óptico. O nervo óptico, ele podemos dizer que ele é um cabo mesmo, que ele interliga, tipo assim, do olho, assim, até o nosso cérebro. E depois que a luz é formada, a imagem é formada na retina, como eu disse, ela vai ser formada invertida, ele vai transformar a imagem, a luz da imagem, em sinais, eu acho que elétricos, e vai passar esses sinais elétricos para o cérebro, que aí ele vai desvirar e vai fazer com que a gente enxergue o mundo da forma correta. É como realmente a imagem vai ser formada no nosso cérebro. E vai consistir em 4 etapas. Vou explicar. Bom, vou falar sobre a primeira parte do processo. A primeira parte consiste em quando a luz ela passa pela córnea e é ali que acontece a primeira refração de luz desses quatro processos para formar a imagem. Aí, depois que ela passa pela córnea,
ela vai para uma parte do nosso olho chamada pupila, que o tamanho é controlado pela íris. A íris, ela controla o tanto de luz que vai entrar, tipo, ela vai diminuir e aumentar a pupila para ajustar o tanto de luz que vai entrar. A segunda etapa consiste em quando a luz já passou por tudo aquilo, passou pela íris, passou por tudo, ela vai chegar no cristalino. Após ela chegar no cristalino, como eu falei anteriormente, o cristalino ele serve para ajustar o nosso olho para poder focar nas coisas que estão perto, nas coisas que estão longe. E aí ele vai ser a nossa primeira lente do corpo do corpo do olho, que é ajustável. Junto com o cristalino, vai atuar também o músculo ciliar, que está presente no corpo ciliar. Ele vai ser responsável por contrair e relaxar o cristalino e mudar a curvatura do cristalino. Esse processo é chamado de acomodação visual, que serve para poder manter as imagens, as coisas que a gente está vendo perfeita, sem nenhum borrão ou algo do tipo. O terceiro processo, depois de passar pelo cristalino e ser ajustado tudo, ele vai chegar no humor vítreo. O humor vítreo, ele é uma espécie de substância gelatinosa que compõe o nosso olho. E depois de passar pelo humor vítreo, a luz vai chegar na retina, que é ali que a imagem se forma, sendo, como eu já falei, invertida e menor. Ela vai ser exatamente como as lentes convergentes na física. Bom, falando sobre o quarto processo, vai ser os fotorreceptores. Os fotorreceptores da retina, após a luz chegar neles, eles vão transformar a luz em sinais elétricos que vão seguir pelo nervo óptico e vai chegar até o cérebro. Que aí o cérebro, como eu falei lá no começo, o cérebro ele vai entender qual é a imagem que a gente tá vendo e vai desvirar. Porque, retomando, a retina transforma a imagem invertida e menor. Aí o cérebro vai entender a imagem que a gente tá vendo e vai transformar ela vai desvirar a imagem, né, e vai fazer com que a gente enxergue perfeitamente o que a gente está vendo. O que é miopia e hipermetropia? Miopia é a dificuldade de enxergar de longe, onde o globo ocular ele é mais longo do que o ideal e a imagem é formada antes de chegar na retina. Alguns sintomas da miopia é o cansaço visual, a dificuldade pela visão ser mais embaçada, dor de cabeça e a dificuldade de enxergar, então a pessoa fica apertando muito os olhos. A correção para miopia é óculos com lentes côncavas, lente de contato e cirurgia refrativa. Já a hipermetropia é a dificuldade de enxergar de perto, onde o globo ocular ele é mais curto e a imagem é focada atrás da retina. Alguns sintomas da hipermetropia é a visão desfocada para objetos muito perto, assim, muito próximos, a dificuldade para mexer no celular, computador, fadiga visual, dor de cabeça também e olhos lacrimejando. A solução, a correção para hipermetropia são óculos com lentes convexas, lentes de contato e cirurgia refrativa também. Então, a escolha das lentes para correção da miopia e da hipermetropia ela é feita através de um exame oftalmológico, que mede o grau de refração do olho. Se for detectada a miopia, é necessário o uso das lentes divergentes, côncavas, que são mais grossas nas bordas e elas têm a função de afastar o ponto focal, tentando deixá-lo exatamente sobre a retina. E também se for detectada a hipermetropia, surge a necessidade do uso das lentes convergentes, convexas, que são mais finas nas bordas e tentam aproximar o ponto focal da retina, para deixar a imagem mais clara. E agora falando sobre a equação de Gauss na miopia e na hipermetropia, a equação é a mesma, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O P é o objeto, o F é o foco e o P' é a retina. Então, se o foco for menor que zero, é possível detectar a miopia, e aí se vê a necessidade, como eu já havia dito, da lente divergente. Se o F for maior que zero, surge a necessidade da lente convergente, que aí seria para tratar uma hipermetropia.
Então, esse foi nosso trabalho sobre ótica da visão. Espero que você tenha gostado.